Esse equipamento ele pesa 13 quilos mais ou menos, vem com os controles para decolagem, para o pouso e para as curvas. Antes de levantar voo, a pessoa precisa passar por um breve treinamento e quanto mais ela pratica, claro, mais ela aprende a dominar esses movimentos. Essa invenção está sendo alugada numa marina da Flórida, nos Estados Unidos, e a empresa agora quer conquistar o mercado europeu e por isso tem feito várias demonstrações por aqui. Para quem tiver interesse, esse novo brinquedinho custo equivalente a mais ou menos R$160 mil, Maria. Ana Carolina, você se aventuraria a isso? Você é do tipo Joana Calmon, emoções fortes, esporte radical? Sem dúvida, Maria. Pelas imagens parece uma experiência interessante, bem divertida. Só pra quem é que nem você. Pra mim, tu morri de medo. A Isis Valverde está animadíssima. Não tá? Você falou, não. Ela desanimou um pouco com R$160 mil. Eu percebi isso. Até então ela estava animada. Não, mas ela tem um amigo milionário que vai levar ela pra passear. Eu adoro esporte. Adoro. Minha mãe quer me matar. Eu falei, mãe, pulei, saltei de asa delta. O quê? Você avisa depois, né? Você é aquela que avisa depois. Antes, é capaz ela ficar lá me esperando e me levar embora pra casa. Mas é da sua mãe que você puxou esse gosto também por malhação, não é? Porque não tem uma história. Minha mãe dava aula. Dava aula, né? Você gosta de malhar, você arruma tempo pra malhar sempre. Eu gosto de esporte, pra falar a verdade. Eu danço, faço balé clássico, faço malhação normal. E só. Agora eu vou começar a lutar. Porque, enfim, legal. Nas brasileiras eu vou fazer uma cena lá que é surpresa. Ela vai estar nas séries brasileiras, gente. E eu vou fazer aula de boxe, assim, vai ser divertido. Tu é brasileira de onde? De BH, ué. É brasileira de BH, ué. E vai ser um papel meio cômico, hein? Então, eu adoro ela, tipo Raquel. Então, é muito bom, né? Com muita Visitar a comédia. Eu acho interessante, porque eu fiz comédia uma vez. Minha mãe é atriz de comédia de teatro e tal. Fez muito comédia no teatro. Então, eu fiz a primeira vez, agora eu vou revisitar de uma forma diferente, né? Com um outro olhar para a comédia, um outro personagem, um outro contexto. Estou super empolgada. Eu também, estou super empolgada com as brasileiras. Quero muito ver. Renato Galeno, você ficou carente porque você não deu sua opinião sobre o jet lag? Não, me lembrou. Você se lembra da Olimpíada de 84, em Los Angeles, quando um rapaz começou a voar também com um aparelho muito parecido, depois veio pro Carnaval Carioca? É o mesmo aparelho, veio pra cá. Ele parece... O meu grande problema com isso, eu acho ótimo, mas o problema é a falta de coordenação motora. Eu também. Você acha que Eu vou afundar, em vez de ir pra cima, eu vou pra baixo, também. vou encontrar Aí eu vi tubarão. todo mundo de tênis, eu falei, por que tênis? Deve machucar o pé. Eu já tô com vários cenários. Não, e ele posou num jet ski, aparentemente eu ia errar por quilômetros lógico, aqui. Imagina, a gente ia pousar na cabeça. Exatamente. Vamos falar de Grécia, para mudar bem de assunto e tal, galera. Pois é, né? Eu tô com uma péssima impressão. Eu que sou poliana moça, em geral sou otimista. O que a gente ouve falar da Grécia, né? A União Europeia e a FMI dizendo que quer emprestar, mas tem a contrapartida das medidas de austeridade fiscal. Por outro lado, a população está mostrando veementemente, hoje teve conflito armado, que não vai aceitar essas medidas de austeridade fiscal, porque o desemprego já está muito grande, porque já estão ganhando muito mal. Então fica aquela sensação de sem saída, que é péssimo para o mundo inteiro, né, galera? Exatamente. O que começou a acontecer hoje, e as imagens de violência que nós tivemos hoje no centro de Atenas, foi o início de uma greve de 2 dias que paralisou inteiramente o país. A gente está vendo as cenas de violências na próxima Síntagma, que fica perto do parlamento, né? O problema é, o governo precisa fazer um pacote de austeridade que é de 28 bilhões de euros. São 64 bilhões de reais, é muito dinheiro. Até o salário mínimo será taxado. Então, os gregos, um país em que o desemprego já atingiu 16% da população. Então, os gregos têm o direito de estarem extremamente frustrados. O problema é, caso a Grécia não faça... e por que 48 horas? Porque as 2 votações serão hoje e amanhã, talvez até quinta-feira no parlamento, para fechar esse pacote de arroxo fiscal no país muito violento. A Grécia precisa, para o mês que vem, de uma parcela do dinheiro emprestado, que são 110 bilhões de euros, que já foi prometido no primeiro pacote, para o mês que vem. Caso essa medida não seja aprovada hoje e amanhã, a União Europeia e a FMI disseram que não darão dinheiro e a Grécia quebrará. Aí quebra todos os bancos que estão em volta dos outros países. E principalmente bancos franceses e alemães. E por isso a União Europeia tenta convencer o governo e o partido de oposição a aceitar. O partido de oposição, o problema é, o partido de oposição defende que para a Grécia sair da crise, não deve aumentar impostos, mas cortá-los. Ou seja, é uma diferença de valores muito fundamental na política grega no momento. E é isso que a população apoia.
A população vai para a rua contra uma coisa, mas está a favor de outra. Não, o problema é, o partido que falseou seus dados e a Grécia caiu na crise por causa disso foi exatamente este partido que hoje está na oposição. E não o Partido Socialista que está tomando medidas muito pouco socialistas, ou social-democratas, que é de arroxo fiscal absoluto. Ou seja, a lógica dos partidos políticos foi para o espaço na Grécia. Na verdade, a lógica do Estado na Grécia foi para o espaço. Mentiu durante o tempo uma dívida que já chega a quase 500 bilhões de reais, Maria. É muita coisa. Loucura. Então, mas o problema é, uma vez, se a Grécia seria o primeiro país europeu desde a criação da União Europeia na década de 50, fazer um default, ou seja, um calote da sua dívida, isso afetaria em muito os outros países que estão passando por crises. E a moeda única, né? O euro. O euro e os países, Espanha, Portugal, Irlanda e talvez até a Itália. Ou seja, o problema é, os gregos estão passando por um problema, e a lógica da população grega é certa. Não fomos nós que roubamos esse dinheiro, que estouramos as contas, foram outras pessoas, e agora quem está pagando somos nós. É, uma revolta grande. Mas o problema é que também é entre o Caldeirão e a Caldeirinha. Como é que tinha? A Caldeirinha. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É melhor que eu lembro da frase. A espada e a Caldeirinha? Não, gente, eu acho que é o que, gente? Entre não sei o que e a Caldeirinha, pelo amor de Deus, bola. Bola, não valeu. Enfim, a lógica é essa. Olha, gente, eu não sei se esse ponto já que na hora... O blog vai nos ajudar. O blog. Entre não sei o que e a Caldeirinha. Exatamente. Meu Deus. Enfim, se a Grécia não fizesse esses cortes profundos que afetarão a vida de milhões... Eu pensei que o cara estava ajudando aqui no tema. Esse é o Papandreou, é o primeiro-ministro. Papandreou. As letras não dá para entender, mas o Papandreou é o primeiro-ministro da Grécia. Por enquanto, né? Ele passou por um voto de confiança a semana passada, mas... Entre a Cruz e a Caldeirinha. A Cruz e a Caldeirinha, é isso Bruna mesmo. Mendes, diretora de TV, veio ao meu Mas, socorro. enfim, entre a Cruz e a Caldeirinha, os gregos têm a opção de aprovar esse pacote de austeridade e conseguir esse novo empréstimo, que também anunciará um outro empréstimo ainda maior de 120 milhões de euros. Caso não façam isso, e será traumático para a população, o país entrará num calote e será ainda mais traumático, não apenas para os gregos, mas para outros países europeus e para os banqueiros franceses e alemães. Muito bem, então vamos acompanhar a cena desses próximos capítulos. Espero que o final seja feliz, apesar dessa tensão. Vamos falar um pouco de cultura, um pouco aqui do Brasil. Uma rica experiência que multiplica oportunidades numa favela do Rio. Ivaldo Bertazzo, craque, né? Um grande pesquisador dos movimentos. Ele é também coreógrafo. Está agora com um novo espetáculo, Corpo Vivo, que tem um pouco de tudo, né? Tem teatro, tem dança. A Anne Lotterman está lá para conversar com esse craque. Qual é o resultado dessa mistura, Anne? Oi, Maria. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa mistura, né, de dança e teatro sempre fica maravilhosa, que o Ivaldo não foi diferente, não. Na verdade, o Ivaldo, ele estuda já o corpo humano há 35 anos, né, Ivaldo? E agora ele desenvolve na peça dele, Corpo Vivo, justamente esse método próprio que ele desenvolveu. E é isso que eu quero perguntar para ele, Ivaldo. Como que é esse seu método? Como que você desenvolve esse método? Quando você foi gestada na barriga da sua mãe, você era um peixe. Você flutuava que nem um golfinho. Nasceu, virou um réptil rastejante, dava um trabalho. Aí já começa a se elevar, vira um quadrúpede. Em seguida, um bípede. E quando que você será um pássaro? Nessa atitude da flutuação dos braços, na marcha, no andar. Então, a gente refaz essas etapas da sua trajetória motora de evolução da sua vida nos exercícios. É muito singelo, mas muito neuromotor, digamos assim. Agora, Ivaldo, o espetáculo reúne 19 jovens da periferia de São Paulo, né? O que serviu de inspiração para você? Já foi aquele trabalho que você desenvolveu já em 99, 2000, na Favela da Maré? Eu comecei ali, que foi um grande projeto, que foi meu sonho, e aí continuei em São Paulo com jovens da periferia. Na verdade, é um desafio. Será que esses jovens que são hiperativos, agressivos na sala de aula, não conseguem ter sutileza, refinamento? Conseguem. Depende do processo educacional que você instala neles. Agora, Maria, ele está com uma madeirinha aqui na mão, olha, eu quero saber por que você está com essa madeirinha na mão. Isso aqui é uma ferramenta muito singela e quando você propõe isso para a escola pública, diz, não, isso é uma arma. Eu digo, gente, uma caneta Bic é muito pior que um bastão desse. É para percussão, para tirar a tensão dos ombros, exercícios com mão,
para a pessoa ter melhor escrita. Você faz muitas coisas com coordenação motora. Meu sonho é que o professor da escola pública, de vez em quando, utilize o psicomotor para acalmar o aluno e ele se concentrar mais. Agora, essa é uma peça que ele usa, né, nos workshops que você está desenvolvendo aqui também, antes da peça, né? Veja. Que outros materiais você usa? Muito singelo, né? Quando você usa a bexiga, é o tempo expiratório. O que é uma expiração? É a sua fala. E normalmente o jovem hoje fala assim, não existe como você, que é uma locutora excelente, jornalista, você utiliza. Isso você tem que dar para o jovem muito cedo. Os adolescentes são muito mal trabalhados. Então são pequenas ferramentas que você usa para organizá-los, né? Por exemplo, eu estou procurando... Tem mais aqui, né? Tem mais. Uma escovinha, né? Que é uma singelo. Você usa para face, para organizar mais os músculos da face, que são fundamentais para a sua respiração. Você usa nas mãos, nas falanges. Você estimula os sensores nervosos. Ai, que sonho um dia quando o sistema de educação introduza o psicomotor nesses jovens. Olha, Maria, não é só peça que é interessante não, viu? Parece que esses workshops que ele está desenvolvendo também são bastante interessantes. Agora, a peça não é didática, ela é um sonho, ela é uma fantasia, é a diversão, porque todos vamos envelhecer e não é fácil. Ou seja, a gravidade nos achata e você tem que aprender a lutar contra... Nem nos lembrem disso, né? Você está muito jovem ainda para pensar nisso. Ô, Anne, eu já estou pensando nisso. Passa uma pergunta para o Ivaldo, que ele é um craque, né? E ele pensa no movimento para tudo, movimento para todas as profissões, né? A gente aqui sentado na frente do computador, braço, eu, a rainha da bursite, sei disso mais que ninguém. Eu tenho a impressão que ele está lançando um livro que serve para todo mundo. Pergunta se tem o lançamento desse livro. A Maria quer saber sobre o seu livro, sobre o lançamento do seu livro. O lançamento do meu livro é hoje, às 19 horas, antes do espetáculo. E serão futuramente mais 2 volumes, são 3 livros que fecha, né, com